Let us turn for just a little scripture reading, if you will, in the book of Genesis. Vamos abrir as Escrituras para uma pequena leitura, por gentileza. No livro de Gênesis, The beginning with the 6th chapter, just to read for a little quotation here in the Word. No princípio, com o capítulo 6, apenas leremos para uma pequena citação aqui na palavra. And beginning at the 8th verse of the 6th chapter. E começando com o verso 8 do capítulo 6. And the subject this morning, if God willing, just teaching a few minutes from the Word before we pray for the sick and then the pastor to finish the service. E o assunto nesta manhã, se Deus permitir, apenas ensinarei por uns poucos minutos na palavra, antes de orarmos pelos enfermos, e então o pastor encerrará o culto. We are praying that God will multiply and bless. Oramos para que Deus multiplique e abençoe. And I see a little girl sitting here on the front seat. E vejo uma garotinha sentada aqui na frente. I believe the mother sitting here. Creio que a mãe está sentada ali, pois I think we prayed for the child some time ago. acho que oramos pela criança há algum tempo atrás. Looks to me like, at best I remember, she couldn't walk or something, or. E me parece que o melhor que posso lembrar que ela não podia andar ou algo assim, ou Looks like she's a lot better today, and I'm so grateful for that. parece que ela está bem melhor hoje e estou muito agradecido por isso. Nós vamos, em uma palavra de oração, começar nosso culto. Dar continuidade ao nosso culto, que já começou às 18h30. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente nós apresentamos a nós diante do Senhor para louvor de Tua glória nesta noite, confiando no altar de intercessão de Deus que faz propiciação pelos nossos pecados. Enquanto não formos transformados, enquanto estivermos nesta vida, enquanto não recebermos a adoção plena da transformação dos nossos corpos abatidos, nós precisamos fazer confissão sempre que entremos à presença de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, primeiramente com a bênção do perdão. E que Tua palavra, Senhor, desça ao profundo dos nossos corações e nos faça cristão diferente, mais pleno, mais cheio da Tua presença, mais cheio da Tua graça, com condição de sermos representante de Cristo para as outras pessoas, de forma que a marca em que divulgamos seja e esteja em nós, a ponto de que aqueles que nos ouvem possam crer em Jesus Cristo. Que Tuas bênçãos sejam com a igreja nesta noite, abençoando aqueles que ainda chegarão para esse culto, abençoando aqueles que por algum motivo não vão estar aqui, e que de todas as formas, ó Pai, Tua bênção possa alcançar cada um. Abençoa, Senhor, a toda a igreja, falamos assim em todos os lugares do nosso Brasil e do mundo. Pai Santo, dá-nos bons momentos nesta noite, em Tua santa presença. E o Teu sangue, Senhor, possa ser por nós, por toda a nossa vida, por toda a eternidade,
porque não temos mérito, não temos qualidade física, humanamente falando, para nos pôr na presença de Deus. Mas Cristo fez a propiciação por nós, derramando no Calvário seu sangue puro, para nos fazer puro pela pureza do Cordeiro. Assim, Senhor, nós chegamos a Ti, ao trono da Tua graça, e pedimos a bênção do Senhor por todas as pessoas que se encontram em dificuldade nesta noite, enferma, aflita ou em outros problemas. Que Tuas bênçãos sejam conosco, Pai, abençoando a leitura da palavra, abençoando os hinos que vamos entoar em Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Está nos visitando uma jovem ali atrás, a sua irmã? É prima? Já esteve aqui? Ainda não. Primeira vez. Deus abençoe. Nós acabamos de chegar de uma viagem, de uma assistência, de um atendimento, lá da igreja de Cruzeiro do Sul, aonde temos sempre uma novidade da parte daquele povo ali. Temos pessoas que estão interessadas na mensagem. Dessa feita nós visitamos o irmão Zé Rodrigues, que é um irmão que fica ali próximo ao rio Itacaiunas. E na oportunidade, quando nós estivemos ali em outro tempo, ele estava decidindo a ser crente nas Assembleias de Deus. E o tempo passou, eu creio que já há alguns anos, resolvemos visitá-lo novamente. E chegando ali, a igreja na qual ele fazia parte já não existe mais. A igreja, os vidros, as portas, tudo quebrada. E eu perguntei para ele, no dia seguinte, se ele ainda estava sendo assembleiano. Ele disse que não. A maneira deles lá não deu certo comigo e nem com os outros irmãos, portanto a igreja fechou. Aí eu falei para ele, então agora, já que você não é mais assembleiano e não está mais frequentando as assembleias, o senhor une-se conosco e vamos trilhar a jornada da fé. Ele realmente pensou uma coisa e terminou sendo outra. Pessoas que carregam consigo sinceridade, honestidade, pureza, dificilmente se encaixará em um sistema denominacional dos quais nós acabamos de ouvir nesta noite no programa de rádio. Então, seguindo adiante, na Vila Cupu, nós tivemos uma reunião no domingo à noite, aonde tem várias pessoas tendo o privilégio de conhecer a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Na Sudoeste, nós temos uma irmã que pediu o batismo e da próxima vez nós iremos até lá, Deus permitindo realizar o batismo. E lá na cidade de Curionópolis, temos também um irmão que está decidido, aceitou a Jesus Cristo, está decidido a se batizar em nome de Jesus Cristo. E assim vai. Sabendo que se a obra de Deus parece estar parada em um lugar, Deus percorre por outros lugares. Deus não está detido a ter que trabalhar apenas com uma cidade,
porque Deus só pode trabalhar entre um povo se for por meio da fé. E quando as pessoas desfalecem em fé, então Deus percorre, porque era assim que Jesus Cristo fazia. Ele percorria as cidades e aldeia. Então, quando fechava para ele Jerusalém, ele ia para outras cidades. Ele nunca ficou detido por querer fazer seu trabalho apenas em um lugar. Deus segue com sua obra. E me encontrando com pessoas ali, me encontrei com alguns amigos de Brasília, e eles disseram: eu não sei se aqui ainda está tendo pessoas que creem e que aceitam a mensagem, porque lá em Brasília, ele disse, parece que chegou o fim. Essas capitais, essas cidades grandes, as pessoas não estão tendo tempo mais para Deus e não estão em profunda sinceridade. Se uma pessoa, qualquer cristão, encontra-se em uma profunda sinceridade para com Deus, Deus é obrigado a revelar aquele profundo e sincero cristão. Deus revela, Deus vai ao encontro dele. Agora, quando não se busca, não encontra. Quando não se bate, não se abre. E quando não pede, não se recebe. Isso é o que Jesus Cristo ensinou. Se pedir, Ele dá. Se bater, Ele abre. Se buscar, encontra. Então nós estamos vivendo para presenciar a entrada dos últimos eleitos de Deus. E eu levei esse irmão, faz alguns dias, eu creio que uns 15 dias atrás, levei esse irmão que está ali em Curionópolis, no culto ali em Parauapebas, e no final do culto eu disse para ele que desejava aceitar a Jesus Cristo, para que ele se colocasse no altar, entre o altar e a câmera de filmar. Quando eu terminei de falar isso, ele se encontrava exatamente naquele lugar. Então, quando há no coração da pessoa aquela sede, aquela vontade de servir, Deus se encontra exatamente ali e lhe dá oportunidade para assim fazer. Então nós temos o privilégio de, pela graça de Deus, ajudar a conduzir essas pessoas a Cristo. Deus não está parado, sua obra continua. Deus está trabalhando, nunca parou. Todo o movimento de pandemia, todo o isolamento, tudo o que aconteceu, Deus estava trabalhando com seu povo. Eu estava dizendo aos irmãos que nós, diante de tudo que aconteceu, a igreja marcha tão firme como nunca. A igreja não foi fortemente abalada, nem tampouco afetada. Então nós vamos cantar louvando ao nosso Deus por sua bondade que Ele tem por cada um de nós, sempre lembrando que, se pensarmos que estamos fazendo alguma coisa para merecer ser salvo, somos as pessoas mais bobas e mais presumidas que a terra já conheceu. Sempre que pensarmos na salvação, devemos sempre lembrar que é por inteiramente graça divina que somos salvos. Para começar, desde a nossa eleição divina, quando Deus decidiu salvar a humanidade,
Eu não corri gritando, coloca meu nome, coloca o meu nome. Ele, por seu divino decreto, por sua presciência, por conhecimento antecipado, viu todos que seriam salvos na lista dos que são salvos. Colocou ali o nome de cada um. E nós não carregamos mérito nenhum mérito para merecer tal salvação. Portanto, quando Jesus se dirigiu à igreja, ele disse assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Deus agradou fazer isso, Ele próprio. E por isso nós cantamos em seu louvor, cantamos a cruz, o benefício da cruz, o sangue que Ele derramou pelos culpados. E na lista dos culpados estávamos nós. E Ele veio para nos livrar, para nos perdoar, para nos alimentar e nos colocar no lugar em que Ele predestinou para nós estar. Amém? Vamos cantar o hino de número 288, irmão Eliu coloca aí na tela, para a igreja acompanhar. Ele sofreu por mim, Ele sofreu por nós. E Ele não levou em consideração o sofrimento que para Ele era momentâneo e para nós era eterno sofrimento, assim, para sempre. 288, Ele sofreu por mim. Fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que Ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e Ele por mim o tragou. Mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, padecendo tudo
guardas ainda vigiavam, quando um anjo veio dos céus, e a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim. A luz e a vida resplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, padecendo tudo assim. Aleluia, graças a Deus. 305, alma abatida, por que te abate, ó minha alma, e te comove? Dos 305, alma abatida. Suplicas e não recebes, fiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
Graças a Deus. Cedo, muito cedo, Jesus virá. Por que estás com pressa? Por que te abate? Por que está afligido a tua alma? Por que perturba dentro de ti? Esteja seguro de Deus, esteja firme em Deus. Na batalha contra o mal, 154. Não deixe a sua cruz, não, seja valente. Triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixe sua cruz, ser valente, beijando por Jesus, ser valente, rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, pelejando por Jesus, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Viver com Jesus. Tem mais algum hino? Irmãs que canta, irmãos que canta. Irmã Neuza tem um hino? Vamos ouvir o hino especial de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim por Jesus. Irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Vamos cantar o corinho de número 25. Santo, Santo, Santo. Quase que nós não costumamos cantar corinho, vamos cantar esse corinho. Santo, 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 canta os serafins. Santo, 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 é o nosso Deus Jeová. Santo, 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 é o Senhor que nos redime, porque 3 vezes santo os céus e a terra proclamarão. Porque 3 vezes santo os céus e a terra proclamarão. Os céus e a terra passarão, minhas palavras não passarão. Os céus e a terra passarão, minhas palavras não passarão. E não passarão. E não passarão. Santo, 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 canta os serafins. Santo, 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 é o nosso Deus Jeová. Santo, 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 é o Senhor que nos redime, porque 3 vezes santo os céus e a terra proclamarão. Porque 3 vezes santo os céus e a terra proclamarão. Os céus e a terra passarão, minhas palavras não passarão. Os céus e a terra passarão, minhas palavras não passarão. E não passarão. E não passarão. Amém, graças a Deus. A palavra não passa, permanece para sempre. Amém? Tem mais um hino? Se tiver, nós vamos ouvir.
qual número? A irmã Andréia? A irmã Lucélia? Tem um hino, irmã Lucélia? Aleluia, graças a Deus, louvores a Deus. É bom cantar, é bom louvar. Já refugia a glória eterna de Jesus, os Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis e o sinal de sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor panteteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o Rei da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém? Você pode dizer assim: vencendo vem Jesus. Porque se você está vencendo, é Jesus que está vencendo por você e em você. Nós vamos ler a Bíblia e depois da Bíblia nós vamos ouvir a irmã Andréia canta depois da leitura. E nós vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 25. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Evangelho, o Santo Evangelho segundo Mateus.
capítulo 11, versículo 25. Aleluia, graças a Deus. Privilégio nosso de poder abrir a Bíblia, contemplar as letras, ler. Vamos ler. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendido e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos ouvir o hino. Aleluia. Sou um soldado de Jesus Cristo, na luta insisto e tenho valor, mesmo pequeno, mas ao meu lado vai meu amado Rei, meu Senhor. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus.
a Deus. Louvado seja Deus. Então nós tivemos nessa noite aqui a leitura muito bem conhecida, aonde Jesus agradece a Deus, não por ter a igreja cheia, não por estar envolto em uma grande multidão, mas Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Está você feliz de ser um dos pequeninos nessa noite? Eu sou agradecido a Deus por Ele me ter feito um pequenino que serve um grande Deus. Não importa que eu seja pequeno, o importante é que nós estamos servindo um Deus grande. Deus é tão grande que Ele pôde me encontrar, pôde te encontrar. No meio dessa multidão de pessoas, Ele me encontrou. Então eu acredito que nessa noite não tem nenhum aqui cansado. Se estiver cansado, temos o remédio também. Você está cansado de ser crente? Porque ser crente é descanso. Pessoas falam: eu já cansei disso. Ele nunca recebeu Cristo ainda quando a pessoa age dessa maneira. Cristo não é uma estafa. Cristo não é cansaço. Cristo é descanso. As coisas parecem estar indo ruim, o mundo parece estar de mal a pior, mas lá no interior, no coração da pessoa crente, não tem nada ruim. Tiver mortos em volta, o que tiver acontecendo no coração do verdadeiro crente que nasceu do Espírito de Deus, não tem nada de tristeza, não tem nada ruim. Quando vê as pessoas agindo como estão agindo, é porque ela ainda não alcançou o lugar de descanso. Então Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A vida que nós estamos vivendo em Cristo não pode ser uma opressão. Deus nos fez para ser livre, em sua graça, em seu poder. Deus, em Cristo Jesus, nos ofereceu toda a condição necessária para sermos cristãos. Ele não deixou faltando nada. O profeta diz que Cristo é o centro de toda a bênção que Deus tinha para dar para o seu povo. E é. Se estamos cansados, Ele nos alivia de nosso cansaço. Se estamos com fardo, Ele pede para deixar esse fardo que vamos carregando e tomar o fardo de Cristo. Ele disse: o meu é leve. Você já viu alguma vez Cristo enredado com alguma coisa? Não, Jesus Cristo nunca carregou os enredos da vida que esse mundo oferece. Jesus Cristo tinha em si a sua própria vida para oferecer para o povo que estava oprimido. E ele até disse: a minha vida eu vos dou pelo resgate de todos. Eu os dou pelo resgate de todos. Então, a mente carnal, nós ouvimos no programa, não pode compreender as coisas do Espírito.
Tem muita gente pensando que já entendeu e ainda não compreendeu. Tem muita gente que você pensa que ele não compreendeu e ele já compreendeu, ele já entendeu o segredo de ser um cristão. Até para ser um cristão é um segredo que poucos conseguem encontrar esse segredo, esse mistério de ser um cristão. Ser cristão não é com a cabeça, ser cristão não é esforço braçal, ser cristão é uma posição na alma, uma determinação no interior, uma seleção. Ser cristão, vamos colocar várias coisas aqui. Ser cristão é fazer uma seleção daquilo que quero ouvir, fazer uma seleção daquilo que eu quero falar, porque nem tudo me convém falar, nem tudo nos convém ouvir, porque o muito ouvir, dependendo daquilo que se ouve, causa em nós uma perturbação. E aquilo que nós ouvimos, quando é dada pelo Espírito Santo, nos entregue pelo Espírito Santo, aquilo causa em nós consolação na alma, porque nós vamos ouvir o tanto que é suficiente para nos consolar. Então nós estamos em uma era das piores eras, a era do fala-fala. E se você for ver o tanto de voz, o profeta dizia, se você colocasse algo para captar as vozes, e chegou na era que os aparelhos captam as vozes. Há milhões e trilhões de vozes, bilhões de vozes passando aqui nessa noite. E Deus tem que captar a sua voz no meio das multidões de vozes. E tem que ser uma aproximação sincera. Então, se você ligar um aparelho aqui, você passa rapidamente e capta milhões de vozes que estão ecoando no mundo. É um tremendo ruído, porque os ouvidos de Deus não são como os nossos ouvidos. Deus ouve tudo ao mesmo tempo. É um grande barulho, há um grande ruído na terra, de vozes, de lamento, de choro, de murmuração, de contenda, de perversão por todos os lados que você possa imaginar. E no meio dessa multidão de vozes, está a minha voz e a sua voz, cantando louvor e apaziguando a multidão de vozes agressivas, de palavras agressivas, de comportamentos duvidosos. Mas será que captamos perfeitamente aquilo? Olha uma grande mensagem de Jesus do versículo 25 ao 30 do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Uma grande mensagem. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem alívio. Jesus tem alívio para a alma de todo aquele que lhe busca. Vinde a mim. Então, irmãos, é muito mais refinado do que o que podemos pensar quando nós pensamos em servir a Deus. Não tem muito de nós, por assim dizer. Tem mais de Deus por nós. O que tem de nós para com Deus é ir a Ele. E o que tem dele para nós é nos aliviar de nossos pesares, de nossos problemas. Foi você a Deus?
Está você face a face com Ele? Ou não está? Nós encontramos um jovem profeta na Bíblia chamado Isaías. Isaías tinha servido a Deus à distância. Isaías precisava encontrar a Deus face a face. E quando Isaías encontrou a Deus face a face, tudo mudou na sua vida. Mudou, ele foi aliviado. Então, nessa mensagem, sede, está você com sede de Deus? Estamos buscando saciar a nossa sede? Isaías, aquela grande sede que ele tinha tido, ele talvez fosse instruído, ele provavelmente teve uma boa instrução, ele tinha uma concepção maravilhosa do que Deus devia ser. Ele tinha ouvido os sacerdotes, ele estava no templo, tinha sido criado para ser um crente, Isaías. Mas vejam, ele nunca tinha ficado face a face com isso antes. Estão vendo? Ele tinha desejo de fazer o certo, queria estar certo, mas só tinha o lado educacional, tinha o lado teológico quanto a isso. O lado teológico nosso tem que ficar para trás. Cada um de nós temos que chegar face a face à presença de Deus. E Isaías, primeira coisa que Isaías percebeu, que ele tinha os seus lábios que eram impuros. Certamente ele tinha falado coisas que não deveria ter falado. Foi a primeira confissão que ele fez. Ele disse: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Eu vou perecendo. Como um crente que sou, dedicado ao Senhor, nasci para ser um crente, vivi ao lado de Uzia, um grande e admirável rei, mas eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, de pessoas que falam o que querem, falam o que pensam. Ai de mim, Senhor, ai de mim. Não é ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano. Lá não há ai do rei, ai do presidente. Não tinha ai do governador, ai do vereador, ai do agente de saúde, ai do médico, ai do vizinho, ai do pastor, ai do sacerdote. Irmão, uma vez que você entra na presença de Deus, você vai ouvir o seu próprio ai, não é o do outro. E quando Isaías entrou, ele disse: ai de mim que vou perecendo. E ele era um profeta. Mas quando chegou lá ao templo aquele dia e viu esses querubins batendo essas asas de um lado para o outro, e ele percebeu que esses anjos ministravam na face de Deus, e aqueles anjos nem mesmo sabiam o que era pecado, e aqueles anjos tinham 6 asas, não conhecendo o pecado, eles cobriam o seu rosto com 2 asas, e cobriam seus pés com 2 asas, e com 2 asas eles voavam.
Que grande lição para um profeta! E ali estava o profeta. O que deveria vir à boca daquele profeta? Se não, ai de mim que estou perecendo. Porque quando os santos anjos que nunca pecaram portavam-se humildemente, reverentemente na presença de Deus, e tudo que eles diziam era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anjos ministravam na face de Deus, e aqueles anjos nem mesmo sabiam o que era pecado, e para ficar na presença de Deus, eles tinham que cobrir seus rostos santos para ficar na presença de Deus. Então aquele profeta clamou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Toda a minha teologia, toda a coisa que aprendi, toda a maravilhosa concepção do que eu tinha de Deus, eu estou face a face com isso agora. Ele disse: sou um homem de lábios impuros e habito com pessoas que são de lábios impuros. Todo o ensino deles, todas as leis e coisas que ele tinha feito, nunca tinha chegado a esse ponto em que ele entrou na presença de Deus e viu Deus com seus próprios olhos, e seu rosto, quando ele estava sentado no alto dos céus, e lá estava ele face a face com a realidade. E ele clamou: eu sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas impuras. Amém. Foi ali aonde ele conseguiu a vitória, porque Jesus disse: vinde a mim, e ele estava exatamente na presença de Deus aqui. E foi então que um querubim pegou a tenaz, uma brasa de fogo do altar, e tocou os lábios impuros e transformou de um covarde ou de um homem instruído, um professor, em um profeta, através do qual a palavra de Deus pudesse falar. Claro, enquanto ele estava na presença de Deus, foi algo diferente. Aquela sede que ele tinha alcançado aquele ponto, então, o que ele foi cheio dela. Ele estava com sede de se encontrar com Deus. Não adianta, o profeta diz, quantas vezes se vá ou deixe de ir à igreja ou a qualquer lugar. Quantas vezes tomemos nós o exemplo de um homem aqui na terra, como fazia Isaías. O que vai satisfazer essa sede que está no coração do eleito é quando ele se encher completamente da presença viva do Espírito Santo. Aí todas as coisas cairão, todas as coisas ficarão, e ele se tornará leve, porque ele carregará um fardo que é leve. Jesus não colocou carga em nós para entortar as pernas. Jesus tira as cargas de nós. Ele tira as cargas. Aleluia. Deixe-me dizer-lhes, amigo, não me importa quantas igrejas você se una, quantos nomes você ponha, de que maneira você vá, se foi aspergido, batizado, ou o que quer que seja, até que se encontre com essa pessoa, Jesus Cristo. Essa é a única coisa que realmente satisfaz. Nenhuma outra coisa satisfaz. Somente a pessoa Jesus.
E Jesus veio para nós para nos ensinar uma nova vida, uma nova fórmula de viver. Jesus Cristo veio para transformar esse ser em uma nova pessoa, em um novo homem, em uma nova mulher, de pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. Emoção não serve. Você pode saltar para lá e para cá e gritar o tempo que quiser, ou pode correr de um lado para o outro. Você pode falar em língua, tentar quanto queira. Essas coisas são santas e boas. Eu não digo nada contra isso. Mas até que você se encontre com essa pessoa, essa poção que satisfaz, esse algo que toma cada fibra em seu corpo, não por emoção, mas por satisfação. Tem você satisfação de servir a Deus? É você satisfeito em Cristo? Saciado nele? Amém. Ou está você buscando saciar sua sede em uma outra fonte? É você feliz com Jesus na sua casa, no seu lar, no seu trabalho? Deixa você ele só ou sempre anda em companhia dele? Amém. Devemos não deixar Jesus Cristo só, porque quando deixarmos Jesus só, nós estamos em só. Temos que sempre pensar e ter Ele como nosso companheiro. Tem dado comida para Ele, você? Aleluia. Tem você colocado comida para Jesus? O profeta diz que essa pessoa, Jesus Cristo, é a única coisa que realmente satisfaz. Ou tem deixado ele num canto? Tem feito dele uma imagem, colocado lá na estante. Isso aqui é meu Jesus. Fica aí, Jesus, que eu vou trabalhar. Quando eu chegar, eu dou uma olhada em ti. Não é assim que servimos a Jesus. A própria pessoa, Jesus Cristo, entra no coração da pessoa e satisfaz, e toma cada fibra em seu corpo e transforma em um ambiente satisfatório, em um ambiente de satisfação. Eu costumava, ele segue aqui com uma experiência. Então, essa pessoa, Jesus Cristo, não importa, no final de tudo você terá que responder. O que você fez com este homem chamado Jesus? O que faremos com esse chamado Cristo? O que estamos fazendo com a mensagem de Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo? Estamos apreciando? Isaías voltou diferente. Essa mensagem tem que nos tornar diferente, porque ela tem poder para isso. Se tão somente essa mensagem, essa Bíblia, for tomada da forma em que deve ser tomado pelo Espírito Santo, ela muda o cristão. Ela deixa o cristão de uma forma diferente. Diferente de que forma? Ela tem que tirar de nós tudo aquilo que não combina com a natureza do Espírito. Como que é a natureza do Espírito Santo? A natureza do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo,
os frutos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo entrar no coração de um homem ou de uma mulher, ele tem que produzir frutos. E os frutos do Espírito Santo é o quê? É paz. Você já pensou num cristão cheio de paz? Ele não briga com ninguém. Ele é paz. Se o vizinho se alvoroçar, ele não briga. Se o patrão ficar nervoso, ele não briga. Você já provou dessa paz? Ele é paz. Se você encontrar com ele, você fala, pensei que seria uma ameaça. Mexeu nas folhas, olhei, era um cristão. Não é uma onça. É paz. Você abraça. Eu encontrei com um irmão que eu tinha visto ele 20 anos atrás. Eu tinha visto ele, irmão, quando ele tinha 40 anos. 41 anos. Ele tem 61 anos. Eu acho que 20 anos já se passaram. E eu me alegrei tanto ao ver esse irmão. Ele mora em Brasília. E há 20 anos atrás eu tinha visto ele em cima de uma plataforma em um encontro regional na região de Bragança, aqui no estado do Pará. Mas eu me alegrei porque em nós há algo que é incomum. O tempo não desfaz o amor que temos uns pelos outros, a paz que sentimos quando encontramos um ao outro. Porque você sabe que um cristão, ele tem paz, é fruto do Espírito Santo, ele é longânimo, ele é benigno, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é temperança, é tudo que essa pessoa, Jesus Cristo, produz no coração do eleito. Você pode pensar em ser tragado por outra espécie, mas o cristão não é animal selvagem. Ele é domado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz essas reuniões acontecer. O Espírito Santo é quem faz, irmão, o gesto dócil, humilde, está estampado em cada rosto aqui nessa noite. É o Espírito Santo. Você já parou para pensar, se você não tivesse o Espírito Santo, você não estaria aqui nessa noite. Você estava em um outro lugar. E você vem, porque dentro de cada um de nós há uma sede que somente é saciada quando nós ouvimos a palavra, temos companheirismo um com o outro, glorificamos a Deus, aí uma paz no interior. Você começa a sentir que uma paz no seu interior reina, e parece que uma voz diz para você, é exatamente isso que você tem que fazer. Vá ao culto, quebra a barreira. Nós vivemos de quebrar barreira, irmãos. Nós vivemos de vencer dificuldades. Quem vive aqui que não vive em dificuldade? A nossa própria vida em si é uma dificuldade. É um remédio para isso, é um remédio para aquilo, é uma elegia disso, é uma elegia daquilo. E você vai rompendo como um soldado na batalha. E você tem tudo para vencer, porque do seu lado está o general, que nunca conheceu uma derrota. Jesus Cristo é o nosso general, chefe, que só conhece vitória. Quando pensaram que Jesus Cristo estava perdendo, era o ponto mais alto de sua vitória aqui na terra, era a cruz do Calvário. Era dali que ele estava esmagando a cabeça da serpente, era ali que ele estava tirando de sobre nós os fardos que eram pesados de carregar, e colocando sobre nós um fardo leve, dizendo, vinde a mim, somente creia, tenha fé em Deus. Era essa a mensagem que Jesus Cristo pregava para nós, e ao crermos, os fardos foram caindo para atrás de nós,
e nós estamos aqui. Vamos seguir mais um pouco. E por quê querer tomar um substituto quando há um batismo genuíno do Espírito Santo que satisfaz cada fibra e anseio da alma humana? Então, levantar-se bem diante da morte, como o grande apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão, e onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência, irmão, e isso satisfaz essa santa quietude, ou essa santa sede que está em você. Ela satisfaz, você não tem que fazer mais nada a respeito. Sim, ela limpa os lábios, glória a Deus. A poção que satisfaz a alma de um verdadeiro cristão é a porção do Espírito Santo tomado por sua palavra. Ela limpa, você não fala mais, você tem temor, você não julga mais, você tem temor, você sabe que o juízo pertence unicamente a uma pessoa. Ele, quando se tornar juiz, ele ainda não é juiz, ele ainda não está a julgar, ele está a interceder, ele está a salvar, ele está a perdoar. É por isso que ele ainda está chamando as pessoas para a salvação. Então, essa presença que satisfaz, ela limpa, ela purifica, ela transforma, ela prepara para o arrebatamento. E há também pessoas que vivem de emoção. Algumas pessoas dizem: bem, temos muito disso em nosso movimento pentecostal, e eles acham que é ótimo, batem palmas e tocam músicas, as músicas, e como jogar um balde de água fria em tudo. Veja, agora nós fazemos isso, nós criamos o hábito de fazer isso, nós temos, tornou-se apenas um dos nossos costumes. Deixe dizer-lhe uma coisa: quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando se torna um costume você fazer isso, porque acha que deve fazê-lo, porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá, ou dançar a música, quem está ao lado vai achar que você está desviado, você está bebendo de uma corrente estagnada. Isto mesmo, foi isso que eles fizeram. Se você não falar em língua, você não tem. Se você não pular, não gritar, não dançar, você não tem. E as pessoas que não faziam isso se sentiam na igreja como? Mas, irmãos, o Espírito Santo não é pulo, o Espírito Santo não é grito, o Espírito Santo não é pular, não é dançar. O Espírito Santo é uma vida vivida na palavra de Deus. Isso é que é o Espírito Santo. É uma vida vivida. Até que ele preencha cada fibra, até que o próprio Espírito Santo esteja borbulhando em você. Não me importa se a música está tocando, se está tocando mais perto, meu Deus, de ti, ou o que seja.
o Espírito Santo ainda estará tocando o sino da glória em seu coração, e isso satisfaz. Essa é a porção de Deus que satisfaz. Qualquer coisa menos do que isso, você perece. Amém. Não adianta fingir o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser que não pode ser fingido. O Espírito Santo é uma vida cheia de frutos e não pode ser fingido. Se tentarmos fingir ter o Espírito Santo, logo pelos frutos se conhecerá. Porque Jesus disse: pelos seus frutos sereis conhecidos. Você pode falar em língua como os homens e os anjos, pode dar todos os seus bens para o sustento dos pobres, você pode profetizar e pode conhecer, entender todos os mistérios e todas essas coisas, e ainda assim, nada seria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, até que tenha esse algo que satisfaz, só o qual pode saciar a sua sede. Amém. A sede de conhecimento, a sede de ser bonita, a sede disso, a sede daquilo. Davi disse: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como o servo brama pelas correntes das águas, a menos que possa encontrá-lo, perecerei. Quando você começa a ter fome de Deus, assim algo vai acontecer. Compete ao Espírito Santo guiá-lo a essa grande fonte de Deus. Sim, Senhor. Então, está você saciado? Está você buscando saciar-se? Busque-o na palavra de Deus. Leia a mensagem, leia a Bíblia, orar, buscar. Você sabe o que o profeta disse? Põe muitos de nós em aperto. O profeta disse que aqueles que têm o Espírito Santo, ele disse, é uma coisa borbulhante na alma. Ele não pode ficar quieto. Ele chegou a dizer que eles mal esperariam as portas do tabernáculo abrir para eles entrarem e ter companheirismo uns com os outros na adoração em espírito e em verdade nos cultos. O Espírito Santo, ele é o guia. E o profeta diz na mensagem sede que o Espírito Santo se alimenta unicamente da palavra e da palavra pura. O Espírito Santo não se alimenta de interpretação da palavra. O Espírito Santo não se alimenta de show de teologia, show de conhecimento. É bem colocada, bonitas colocações, palavras que promovem emoção. O Espírito Santo não se alimenta disso, nem tampouco seus filhos se alimentam disso. O Espírito Santo se alimenta unicamente da palavra revelada. E o Espírito Santo não promove, na maioria das vezes, emoções. O Espírito Santo, na vida dos filhos de Deus, ele promove vida. Vida que é um exemplo na sociedade, vida que é um exemplo no colégio, vida que é um exemplo entre os seus vizinhos, diz o profeta. E isso é que o Espírito Santo produz. Vida. Já parou para pensar numa vida? Uma vida que é segundo, que é o tipo da vida que Jesus Cristo viveu.
O profeta diz: Jesus Cristo veio para ser o exemplo para todo homem que vivesse antes e depois dele. Os que viveram antes têm que olhar para ele como exemplo. Os que viverem depois têm que olhar para ele como exemplo. Ele foi o único homem que já existiu aqui na terra que pode ser tomado como exemplo de vida. Como exemplo de vida. Você vai lendo onde Jesus Cristo ensinava, você dá vontade de ensinar como ele ensinava. Ele nunca se corrompeu em nada, mas deixa eu ir aqui mais adiante, um pouquinho. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Estamos encerrando. Agora aí está uma coisa boa, adorar a Deus no Espírito. Isso é verdade, mas às vezes você tem o Espírito sem a verdade. São João 4 disse: nós adoramos a Deus em Espírito e verdade. E Jesus Cristo é a verdade, é exatamente isto mesmo, Ele é a verdade. Para estarmos no Espírito, precisamos estar na verdade. Porque Jesus Cristo, Ele é tanto Espírito como verdade. E então nós adoramos a Deus em Espírito e em verdade, na pessoa de Jesus Cristo. E eu digo, não se sinta cansado. Se você está cansado, se seu fardo está pesado, leia atentamente essa escritura e ore a Deus. Diga: Senhor, faça com que o meu fardo se torne leve, para que eu possa chegar no final do meu trajeto espiritual. Todos nós estamos nesse trajeto. Então que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, irmãos, irmãs. Ponha tudo nisso, todo o tempo, toda a saúde que você tiver, coloque em Cristo. Faça o seu investimento na pessoa. Coloque tudo na pessoa de Jesus Cristo. Sua vida, seu trabalho, sua mudança, que Ele vai te ajudar. Naturalmente, quando você se sentir um nada, é que Deus vai fazer você se sentir alguém. Normalmente, quando você se sentir humilhado, bastante humilhado, é que você vai ter um lugar onde Deus vai te exaltar. Porque a Bíblia diz que Deus abate os altivos, os exaltados, e ergue os humilhados. Assim que é a natureza de Deus. Para ser um cristão, irmão, devemos pensar em o quanto humilde possamos ser. Humilde. Humildade. Sinceridade. Então a irmã Valdivina pede oração por mudança. Por que vai mudar? Vai nos deixar? Mudar de casa. Então, graças a Deus, não vai nos deixar. Vai mudar de casa, vai conseguir uma casa melhor. Então nós vamos orar, irmãos. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus nessa noite por essa vida sua. Essa vida sua é uma dádiva que Deus te deu. Essa vida sua tem sido uma bênção para outros também. Você tem ajudado a outros irmãos, irmão Zé, irmão Francisco, irmã Isabel, irmã Divina, irmã, lembrando aqui desse povo pioneiro, irmã Regina, irmã Maria, todos vocês têm sido uma ajuda
Para outras pessoas, você fala assim: tem sido eu útil? Tem, você tem sido útil. Cada um de vocês é uma utilidade no programa de Deus, irmãos. Igreja. Aquela pessoa que você se encontrou com ela, e você falou aquilo para ela, ela terá que responder. Se ela não converter, ela não será um inocente lá na frente. Então, irmãos, todos aqui estão a serviço de Deus, seu serviço é esse. Então nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade de viver aqui na terra, de ser uma testemunha, de indicar às pessoas o caminho do reino. Você fala: mas eu não sou um pregador. Mas a sua maneira de falar, a sua maneira de portar, a sua maneira de viver é um evangelismo. E as pessoas se tornam curiosas para saber o que é que promove tudo isso em seu coração. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nesta noite, depois de ouvirmos estas coisas, depois de ouvir as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ouvirmos a palavra do nosso profeta, depois de ouvir a palavra do nosso apóstolo, depois de estarmos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho nesta noite, Pai, nós agradecemos a Deus em oração. Agradecemos a Deus aqui um pelo outro aqui, cada um, Senhor, dentro desse programa vivo do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo guia cada um dos filhos dele, as águas, para saciar sua sede. E aqui, ó Deus, estamos nós nesta noite, saciado o nosso interior pela palavra que ouvimos, pelos hinos que foram cantados, mesmo na simplicidade que é feito, nós estamos adorando a Deus em simplicidade, aquele que escondeu as verdades da Bíblia, as profundidades nas simples coisas, aquele que agradeceu ao Pai dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos, e essa coisa está escondida no coração de cada eleito nesta noite. Pai Santo, abençoe a igreja, abençoe os irmãos, ó Deus, a estadia no lar, no trabalho, na casa, os trabalhos domésticos das irmãs. Ó Deus, abençoe estes anciãos desta igreja aqui, abençoe os jovens, as crianças, os adolescentes. Pai Santo, com a bênção do Todo-Poderoso, aquela que preenche cada fibra no coração dos filhos de Deus e traz a eles uma vida satisfeita na palavra, uma vida cheia de doçura, uma vida cheia de amor, uma vida que promove paz por onde quer que vá. Ó Deus, abençoe a todos nesta noite. Nós te pedimos, juntamente com a cura divina aos enfermos, ó Deus, pedimos pela mudança da irmã Divina também, de casa aqui mesmo nessa cidade, que o Senhor esteja ao desmontar das coisas e ao montar das coisas, que o Senhor esteja naquele novo lar, naquela casa, movendo aquela atmosfera que o Senhor sempre tem movido ali. É uma casa de culto, é uma casa dedicada. Pai Santo, que todas as casas sejam feitas assim, para louvor e glória do teu santo nome, é que te pedimos estas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira teremos culto de oração, adoração a Deus aqui no santuário, e todos vocês se façam presentes. Deus abençoe. Irmão Francisco.